Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os retificadores controlados a tiristor. Bom, nós vamos tratar das estruturas, inicialmente as estruturas monofásicas, de meia onda e onda completa. Depois, na sequência, as estruturas trifásicas, trifásica com ponto médio, trifásica ponto de Grates. A ideia é apresentar as formas de onda, as análises qualitativas e quantitativas, ou seja, como que funciona e como que você projeta, como que você equaciona os retificadores controlados a tiristor. Bom, conforme já apresentado nas aulas anteriores, o tiristor ele é um elemento muito semelhante ao diodo, com a diferença de que agora ele tem um ângulo de disparo, ele tem um comando, coisa que o diodo não tem. Então, relembrando, o diodo ele entra em condução quando a tensão sobre ele é positiva, e o diodo bloqueia quando a corrente se anula. O tiristor ele entra em condução quando a tensão é positiva e quando você tem um sinal de comando. Então vejam que a lógica é aí. Tá? Tem que ter tensão positiva e tem que ter comando. Só comando não liga. Só tensão positiva não liga. Uma vez que o tiristor ligou, você pode retirar o pulso de comando e ele vai continuar ligado. Ou seja, depois que o tiristor ligou, ele vai se comportar exatamente como um diodo. Tá? É bastante importante entender que existem algumas formas que levam o tiristor a uma condução espontânea. Entretanto, isso é encarado como uma anomalia de circuito. Por quê? Porque se você coloca um componente controlado, é um tanto quanto óbvio que você deseja ter o controle deste comando, deste componente. Se ele está entrando em condução de forma espontânea, você não está fazendo o controle, portanto, não é o modo de funcionamento adequado, mais indicado. Tá? Apenas relembrando, temos três formas principais de fazer o tiristor entrar em condução de forma espontânea: ultrapassar a máxima tensão positiva permitida, uma derivada muito grande de tensão sobre o tiristor e uma temperatura bastante elevada. Tá? Então, são três condições aí que podem fazer o tiristor entrar em condução espontaneamente, sem o sinal de comando. Entretanto, não é o funcionamento normal e aqui nós vamos trabalhar com o tiristor sempre com um circuito de comando, tá, convencionado, conforme nós vamos mostrar na sequência. Então aqui temos algumas formas de onda que mostram como que a gente costuma fazer o circuito de comando na prática. Na prática, você precisa sincronizar o comando do seu tiristor com a tensão que você vai aplicar sobre ele. Então, tomando como base aqui uma forma de onda monofásica, onde eu tenho aqui a fase do nosso circuito, uma ideia é você gerar uma onda do tipo dente de serra sincronizado com essa forma de onda da senoide de rede, da senoide de entrada. Fazendo esse sincronismo, um sinal constante pode ser utilizado aqui para fazer uma comparação, e a partir do momento que essa onda dente de serra é maior do que o seu sinal de comando, você tem aqui um pulso positivo, enquanto ela é inferior, você tem um pulso zero. Portanto, variando esse sinal de controle VC aqui, eu vario este sinal, que é a subida da forma de onda da comparação. Portanto, esse sinal pode ser o meu pulso de comando, onde este instante de tempo a gente denomina como alfa. Se eu trouxer esse VC para zero, eu vou aplicar um alfa a partir de 0 graus, onde eu torno o meu tiristor igual a um diodo. À medida que eu elevo o nosso sinal VC, o alfa também vai se elevando em direção a 180 graus, tornando o tiristor um circuito permanentemente aberto. Apenas esse sinal aqui, V4, já é suficiente para comandar o tiristor. Entretanto, na prática, o tiristor ele é sensível à derivada. Conforme a gente comentou na transparência anterior, das três possibilidades de fazer o tiristor entrar em condução de forma espontânea, uma delas é derivada no componente.
Então, ao invés de eu ter apenas uma única derivada de subida aqui para o sinal de comando, se eu fizer isso com múltiplas derivadas, aqui a gente não está com uma frequência tão alta para ficar visível, tá? Mas imaginem que esse sinal V4 ele está lá em 50, 60 Hz, e esse sinal V5 estaria aí 30, 40, 50 kHz. Então, uma frequência muito mais alta, muitos e muitos e muitos pulsos de comando aqui. Fazendo uma lógica aí entre esse pulso de comando e este sinal aqui, que pode ser gerado através de um 555, eu tenho esse sinal V6 aqui. Então é isso aqui que nós vamos interpretar que vai ser o nosso pulso de comando. Nós vamos convencionar que o nosso pulso de comando, a partir do instante de tempo alfa, eu começo a ter pulso de comando e ele é um pulso que dura até 180 graus. Portanto, a partir de alfa, o tiristor está controlado. Lembrando que ele precisa de lógica E para funcionar. Portanto, ele precisa de tensão positiva e comando. Consideramos que antes de alfa não tem comando. Então, antes de alfa, o tiristor não entra em condução. A partir de alfa, ele tem comando, precisa apenas ter tensão positiva. Então, na nossa análise de circuito, nós temos que avaliar se, a partir de alfa, nós temos tensão positiva. Se a gente tiver tensão positiva, ótimo, ele já liga exatamente em alfa. Se não tivermos tensão positiva em alfa, digamos que a tensão vai aparecer positiva no tiristor 10 graus para frente. O nosso alfa é 40 graus e só vai ter tensão positiva no tiristor lá em 50, 60 graus. 10, 20 graus para frente. O tiristor só vai entrar em condução em 50 ou 60 graus. E por que ele entra em condução em 50 ou 60 graus? Porque nós estamos convencionando que a partir de alfa eu mantenho o pulso de comando. Se a gente tivesse aplicado só um pulso de comando aqui curto e desligado, o tiristor não ligaria, certo? Porque ele não teria pulso de comando. Então, nós vamos convencionar que a partir de alfa tem pulso de comando. Quando ele tiver tensão positiva, ele liga, ok? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar na nossa análise teórica de agora em diante. Então aqui temos o funcionamento do retificador meia onda a tiristor com carga resistiva, no nosso retificador controlado mais simples. Enquanto você não aplica o pulso de comando no tiristor, o tiristor permanece bloqueado, consequentemente nós temos tensão e corrente na carga igual a zero, forma de onda aqui em azul, a tensão de carga. A tensão da rede é essa em vermelho, ela já está positiva, positiva no anodo, tensão zero aplicada aqui no catodo, né, porque eu tenho zero na carga, então é uma tensão positiva. A tensão anodo-catodo é positiva, exatamente igual à tensão da rede. Quando você aplica o pulso de comando, aqui em alfa, o tiristor entra em condução. Se ele entra em condução, ele se torna um curto, a tensão da carga se torna igual à da rede, seguindo aqui a senoide. Devido ao fato da carga ser resistiva, a corrente ela é um espelho da tensão, então zero de corrente até alfa, a partir de alfa a corrente segue a senoide, sendo esta amplitude aqui o próprio pico da forma de onda, raiz de 2V0, sobre R. Quando a tensão chega a zero, a corrente chega a zero. Carga resistiva, tensão e corrente em fase. Quando a corrente chega a zero, o tiristor bloqueia e lá em 2π mais alfa reinicia o ciclo de condução. A partir de 2π eu já tenho a forma de onda se repetindo, a partir de 2π mais alfa eu tenho a nova condução, então de alfa até 2π mais alfa, um intervalo aí de 2π, período do retificador meia onda. Então é um funcionamento bem simples, onde agora controlando o alfa, eu posso, com alfa igual a zero, ter o retificador a diodo, onde a tensão média daria 0,45 V0, com alfa igual a 180, tensão e corrente zero na carga, portanto eu posso controlar tensão e corrente, consequentemente potência na carga, de 0 a 100%. É importante observar que esse controle não é linear, porque eu estou aplicando uma forma de onda senoidal, ok? Então, a relação entre alfa e a tensão, alfa e a potência de saída, não são relações lineares, tá? Não é
fazendo regra de 3, a partir de alfa, que a gente vai obter o valor da potência de saída. Eu tenho que equacionar com base nas formas de ondas senoidais. Então, para fazer isso, basta aplicar as expressões básicas de valor médio e valor eficaz. Como o período é 2π, então eu tenho aqui 1 sobre 2π, vou integrar de alfa até π, a tensão aplicada na carga, raiz de 2 vezes R de seno de ômega-t. Resolvendo esta integral, a gente obtém 0,225 V0, 1 mais cosseno alfa, onde o alfa é o ângulo de disparo do tiristor. Para o cálculo do valor eficaz, segue-se a mesma expressão, só que agora calculada dentro da raiz quadrada e de forma quadrática. Resolvendo isso daqui, eu tenho que a tensão eficaz é V0 raiz meio menos alfa sobre 2 mais seno de 2 alfa sobre 4. Essa aqui é a relação que dá a tensão eficaz de carga. Como a carga é resistiva, V igual a RI, então, pegando aqui as tensões média e eficaz dividindo por R, eu tenho as correntes média e eficaz de carga, consequentemente do tiristor, consequentemente de entrada, porque é um circuito sério. Então, é o que nós temos aqui. As expressões, simplesmente a expressão anterior dividida por R, chegamos aqui nos valores médio e eficaz, exatamente igual nós tínhamos antes, só que agora dividido por R. Com carga indutiva. Bom, com carga indutiva, agora a gente tem o fenômeno da corrente se atrasando em relação à tensão. Esse é o papel do indutor em um circuito elétrico. Ele faz com que a corrente se atrase em relação à tensão. Nesse slide temos as formas de onda para o retificador meia onda tiristor com carga RL. A tensão utilizada foi 220 volts, indutância de 200 mH, 20 ohms de resistência, 60 Hz a frequência e 90 graus foi o ângulo de comando escolhido. Até 90 graus, tensão na carga zero, corrente na carga zero e o tiristor está bloqueando toda a tensão está aqui sobre o tiristor. A partir de 90 graus, a tensão na carga passa a ser igual à tensão da rede, começa a circular corrente aqui na estrutura e a tensão do tiristor passa para zero. Isto segue até que neste ângulo beta, aqui bastante distante dos 180 graus, por quê? Porque a corrente está bem atrasada em relação à tensão, nós temos que a corrente chegou a zero. Quando a corrente chega a zero, o tiristor bloqueia, a tensão vem para negativo, e a partir de 2π reinicia-se o ciclo, onde o tiristor só volta a conduzir quando for dado novamente o comando lá em 2π mais alto. Observa-se que a corrente do circuito não possui uma derivada elevada, ao contrário da tensão na carga. A tensão na carga possui uma derivada brusca. Entretanto, característica da indutância presente ali no circuito faz com que a corrente suba e decresça de forma suave. Então, isto atrasa a corrente em relação à tensão, por isso que a tensão chega a zero em 180 graus. Entretanto, a corrente só vai chegar a zero num ângulo beta bem mais elevado. Para encontrar esse beta, a gente tem que fazer a análise através do ábaco de Kuchilovsky. Para utilizar o ábaco, precisamos da relação A para descobrir qual feixe de curvas nós vamos utilizar. Neste caso em específico, não temos fonte E, então a fonte E é zero, portanto o A é igual a zero. O cosseno φ segue a expressão que nós já vimos anteriormente, R pela raiz de R quadrado mais ômega-L quadrado, que é um módulo da impedância de carga. Agora temos que levar em consideração o ângulo alfa de disparo do tiristor e encontrar o ângulo beta, que é o ângulo que a corrente na carga vai vir a se anular. Portanto, um exemplo aqui, com cosseno φ igual a 0,6 e alfa igual a 30 graus, A igual a zero. Este é o feixe de curvas para A igual a zero, daqui partem todas as curvas A igual a zero. Lembrando que a primeira curva, cosseno φ zero, cosseno φ 0,2, cosseno φ 0,4, 0,6, 0,8, 0,9, cosseno φ 1. Padrão este que se repete para todas as curvas. Então, por exemplo, esse é o feixe de curvas de A igual a 0,8.
A primeira curva é cosseno φ0, depois 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9, cosseno φ1. Então, para cosseno φ06, partindo desse feixe de curva, cosseno φ0, 0,2, 0,4, cosseno φ06 é esta curva aqui, que está marcada em verde. Observamos que esta curva, ela vem até zero, porque não temos valor de A, portanto o ângulo de disparo pode ser de 0 até 180. Com o ângulo de disparo de 30 graus, a gente pega aqui nesta curva e obtém o valor de beta, aproximadamente 235 graus nesse caso. Observem que se o alfa continuar se elevando, o valor de beta vai diminuindo. Tá? Então é bastante importante a gente observar agora o valor de alfa para fazer o uso aqui do ábaco de Pushilowski. Com o alfa e o beta conhecidos, tensão e corrente média na carga, assim como demais variáveis a serem calculadas, podem ser obtidas a partir das expressões que a gente já conhece. Então, a tensão média, 1 sobre o período é 2π, do retificador meia onda, vou integrar de alfa até beta, que é o intervalo onde eu tenho tensão lá na carga, ele disparou aqui em alfa e conduziu até beta, da tensão de carga, que é igual à tensão da rede, raiz de 2 vezes 0 seno de ωt. Fazendo esta integração, a gente obtém aqui 0,225 vezes 0, cosseno alfa menos cosseno beta. Da mesma forma, a gente pode obter a tensão eficaz na carga, tensão eficaz total aqui, no R mais o L. É a mesma expressão, só que agora calculada de forma quadrática, raiz quadrada, 1 sobre 2π, integral de alfa até beta, raiz de 2 vezes 0 seno de ωt, isto tudo ao quadrado de ωt. Resolvendo isso tudo aqui, temos uma expressão bastante semelhante com a que a gente já tinha obtido anteriormente, V0, raiz quadrada de beta menos alfa sobre 2π, menos seno de 2 beta menos seno, então mais seno de 2 alfa sobre 4π. Tá? Esta relação aqui que nos dá a tensão eficaz na carga. Corrente média. Corrente média, basta pegar a tensão média, dividir por R, temos aqui a relação da corrente média. Por que podemos fazer isso? Porque a tensão média no indutor é zero. O indutor, ele tem que a tensão, ela é L vezes a derivada de corrente. A corrente ora está subindo, ora está descendo. Quando a corrente está subindo, a derivada é positiva. Portanto, uma tensão positiva sobre o indutor. Quando a corrente está descendo, uma tensão negativa sobre o indutor. A área positiva compensa a área negativa e a tensão média no indutor é zero. Isto é porque o indutor só trabalha com energia reativa. Tá? Então, como a corrente média dele é positiva, a tensão média tem que ser zero para que a potência dê igual a zero. Então, se a tensão média do indutor é zero, toda a tensão média está na resistência, V igual a RI, eu posso pegar a tensão média, dividir por R e obter a corrente. Entretanto, a tensão eficaz no indutor não é zero, porque tem tensão no indutor, tanto positiva quanto negativa. Então, eu não posso pegar a tensão total de carga e dividir por R para obter a corrente. Eu tenho que pegar a expressão de corrente, e a expressão de corrente é esta que está mostrada aqui embaixo, onde eu tenho a tensão de pico dividido pelo módulo da impedância, uma parcela senoidal mais uma parcela exponencial. Então aqui, pessoal, não tem forma de simplificar isto, né? A gente tem que resolver essa integral, que é uma conta quadrática aqui dentro da raiz, que torna o cálculo um pouquinho pesado. Entretanto, para facilitar um pouco isso, esses cálculos já foram efetuados e estão mostrados aqui na forma de um ábaco, onde no eixo horizontal nós temos o alfa, no eixo vertical nós temos a corrente eficaz parametrizada. Observem que ela é IEF. Tá? Então, para obter a corrente real, eu tenho que pegar que é a corrente IL eficaz,
eu tenho que multiplicar por raiz de 2 vezes 0, dividir pelo módulo da impedância. Portanto, o valor que eu obtenho aqui do ábaco, eu multiplico pela tensão e divido pela impedância para obter a corrente em amperes. Observem que as curvas elas se embaralham um pouco em um dado momento aqui. Tá? Você tem que usar o ábaco com bastante atenção. Eu sempre aconselho você pintar as curvas aqui com canetinha de uma cor que auxilie você na identificação no momento de fazer um exercício, certo? Você faz com calma, com antecedência, já acompanhando a curva. Caso você ache que ficou muito complicado, muito complexo obter as curvas, porque elas estão muito juntas, você tem a opção da equação. Basta resolver a equação e obterá o valor exato da corrente. Desejando fazer uso do ábaco, tem que prestar atenção e escolher a curva aqui corretamente. Então, você tem várias curvas para vários valores de carga aqui, vários φ diferentes, 0, 15 graus, 30 graus, 45, 60, indo até 90 graus. Aqui você entra com o seu alfa, escolhe qual é a curva. Então, por exemplo, para φ de 0,75, alfa 60 graus, você vai obter um valor aqui de 0,6. Isto quer dizer que a corrente eficaz é 0,6 da corrente normalizada, que é essa expressão que nós temos aqui. Ok? Retificador de meia onda com carga RLE. Então, agora, tendo uma fonte E aqui na carga. O que muda? Bom, o que muda é que agora nós temos que considerar este valor na hora de escolher a curva lá do ábaco de Puchilovski, porque nós vamos ter agora o parâmetro A para ser calculado, uma vez que ele vai ser diferente de zero. Em termos de etapas de operação, bom, enquanto eu não der comando, o tiristor não liga, certo? A partir do momento que eu der o comando, o tiristor liga. Se e somente se a tensão da rede for maior do que a tensão E. Se a tensão da rede não for maior do que a tensão E, o tiristor permanece bloqueado até que a tensão da rede se torne maior do que E. Lembramos que, a partir de alfa, a gente considera que nós temos comando. Portanto, a partir de alfa, o tiristor pode conduzir, basta que a tensão de entrada seja maior do que E. Isto quer dizer que se o alfa for relativamente baixo, o circuito vai funcionar como um circuito a diodo, porque o circuito a diodo também só vai conduzir quando a tensão de entrada for maior do que E. Tá? Então, o circuito a diodo ele é um circuito a tiristor com alfa igual a zero. Então, basta que o alfa seja tal que a tensão de entrada seja menor do que E, o circuito só vai começar a conduzir quando a tensão de entrada for maior do que E. E aí eu tenho três etapas de operação. A etapa de operação onde eu não tenho condução, aonde o circuito está conduzindo, de alfa até beta, e depois eu tenho novamente o bloqueio de beta até 2π mais alfa, iniciando uma nova condução. Aqui apresentamos a tensão no tiristor, tensão na carga, juntamente com a tensão da rede, e corrente de carga. Tá? Aqui neste caso, o ângulo de disparo está em 90 graus, que é maior do que a tensão E. A tensão E está aqui, 100 volts. Okay? A tensão da rede, pico de 311, a indutância de 30 milha, a resistência de 0,1, o alfa de 90 graus, a tensão eficaz da carga 220. Então, enquanto não é dado o comando, a tensão do tiristor está aqui, é V0 menos E, fazendo a malha, a gente obtém esta tensão no tiristor, basta fazer o circuito de malha ali, certo? Menos a tensão de entrada, mais a tensão do tiristor, mais a tensão do resistor, que é zero, mais a tensão do indutor, que é zero, mais a tensão E, que é o próprio E. Então, você chega à conclusão que a tensão do tiristor é a tensão de entrada menos E. Portanto, quando a tensão de entrada é igual a E, neste ponto, a gente observa
que a partir daqui a tensão do tiristor é positiva. Portanto, a partir daqui, se eu der comando, o tiristor entra em condução. Se eu desse comando antes desse ponto, o tiristor esperaria esse ponto para começar a conduzir. Em 90 graus, é dado o comando, o tiristor passa a ter tensão zero. A tensão na carga, que era E, porque se ninguém está conduzindo, tensão no resistor é zero, tensão no indutor é zero, tensão total é E. A tensão na carga, que era E, passa a ser igual à tensão de entrada. Segue igual à tensão de entrada enquanto eu tenho corrente. Então, a corrente sobe e decresce sem variações bruscas, característica da indutância presente no circuito. Quando a corrente chega a zero, o tiristor bloqueia, a tensão no resistor passa a ser zero, a tensão no indutor passa a ser zero, a tensão E é o próprio E. Portanto, a tensão na carga é o próprio E, aqui igual a 100 volts. Lá na frente, em alfa mais 2π, o circuito volta a estar em condução, reiniciando todo o processo. Então, a ideia do uso do ábaco de Puchilovsky é muito semelhante à que a gente já mostrou. Cosseno φ é a mesma expressão, R dividido pelo módulo da impedância. Eu tenho que levar em consideração o alfa para poder encontrar o beta, e agora eu tenho que levar em consideração o valor de A, uma vez que agora o A não é mais zero. Fazendo um exemplo aqui, um cosseno φ 0,8, alfa de 60 graus, A igual a 0,8 também. Então, veja que este é o feixe de curvas para A igual a 0, feixe de curvas para A igual a 0,2, feixe de curvas para A igual a 0,4, 0,6, feixe de curvas para A igual a 0,8. A primeira curva, cosseno φ 0. Segunda, 0,2. Terceira, 0,4. 0,6. Cosseno φ 0,8 é esta curva aqui. Com alfa de 60 graus, obtemos este ponto, aproximadamente 150 graus aqui. Observem que este feixe de curvas para igual a 0,8, ele é interrompido em aproximadamente 52 graus aqui. Tá? As curvas elas não vêm mais para cá. O que isso nos mostra? Que o encontro do E com a senoide está em 52 graus, está nesse ponto. Portanto, se o alfa for menor do que 52 graus, um alfa de 40, de 30, de 20 graus, ele só vai começar a conduzir aqui, com 52 graus, porque só aqui eu vou ter tensão positiva. Né? Então, só aqui é que eu vou começar a ter controle da estrutura. É por isso que o gráfico para neste ponto. Certo? Então, ele tem um significado físico. Portanto, quando você está com um alfa menor do que esse ponto do feixe de curvas, na verdade, o seu alfa não está controlando o conversor. Ele está funcionando como um retificador a diodo. Por quê? Porque você deu o comando quando a tensão ainda não era positiva. Ok? Então, assim, eu obtenho o beta e eu consigo identificar a parada da condução. A partir daí, os cálculos são relativamente simples. A tensão média na carga, 1 sobre o período, integral de alfa até beta, eu tenho senoide, depois de beta até 2π mais alfa, eu tenho E. Observem que a gente começou a integração em alfa, terminou em 2π mais alfa, ou seja, 2π depois, um período. Tá? Então, integramos ao longo de um período inteiro. Tá? Esse é importante. A tensão média, então, resulta nessa expressão aqui, uma expressão 0,225V0, cosseno alfa menos cosseno beta, mais 1 menos beta menos alfa sobre 2π vezes Z. O valor eficaz da tensão na carga é a mesma expressão, só que agora feita de forma quadrática, resultando nesta expressão aqui abaixo. A corrente média na carga. A corrente média na carga pode ser dada pela tensão média menos E sobre R. Por quê? Já comentamos que a tensão média no indutor é zero. Portanto, toda a tensão média de carga está aqui, sobre o resistor, mais a fonte E. Como a fonte E é uma constante, se eu sei a tensão média deste par de componentes aqui, subtraindo o valor constante, eu tenho a tensão média do resistor. Como V é igual a RI, então, se eu sei a tensão média do resistor, eu sei a corrente média do resistor,
a partir dessa expressão. Para o valor eficaz, a conta não é tão simples assim, porque também, como já foi colocado, a tensão eficaz no indutor não é zero. Ela tem valores positivos e negativos, na média dá zero, mas o eficaz não é zero. Então, eu não posso pegar a tensão eficaz total e dividir por um valor para obter a corrente. Para isso, eu tenho que usar a expressão de corrente eficaz, definida, né? A expressão por definição, raiz quadrada, 1 sobre o período integral de alfa até beta, da corrente ao quadrado. E esta corrente é esta expressão aqui, que é a expressão que dá a origem do ábaco de Puchlovsky. Essa expressão nada mais é do que a resolução desta equação diferencial desse circuito. Quando o tiristor está conduzindo, ele é um curto, então eu tenho aqui uma fonte senoidal, mais um R, um L e um E. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, com a fonte seno quadrado. Resolvendo esta equação, nós temos esta expressão de corrente aqui, que tem uma parcela senoidal e uma parcela exponencial. Pegando essa expressão, elevando aqui ao quadrado, resolvendo nesta integração, eu obtenho a corrente eficaz de carga. É uma fórmula um tanto complexa, né, que exige que a gente faça um cálculo numérico, geralmente utilizando algum apoio computacional ou de calculadora, tá? Porque fazer isso na mão dá um pouquinho de trabalho, mas vejam que não é nada muito complexo. Tá? Se vocês utilizarem um apoio computacional, é algo aí relativamente simples de fazer a conta. Os retificadores de onda completa. Bom, iniciando com o retificador de onda completa com 4 componentes, o retificador em ponte. Então, aqui 4 tiristores. Primeiramente, a gente tem que lembrar da estrutura diodo. Na estrutura diodo, os componentes aqui conduziam em pares, componentes 1 e 4, componentes 2 e 3. 1 e 4 ligando no semiciclo positivo, 2 e 3 ligando no semiciclo negativo. Então, aqui a ideia é a mesma, tá? A estrutura do circuito não mudou. T1 e T4 vão conduzir no semiciclo positivo, T2 e T3 no semiciclo negativo. Dessa forma, o comando de T1 e T4 é dado no semiciclo positivo. O comando de T2 e T3 é dado no semiciclo negativo. Não tem problema de você dar comando o tempo todo. Ou seja, eu posso mandar comando para os 4 tiristores a cada π de período. Tá? Por quê? Porque se eu der comando para T2 e T3 no semiciclo positivo, eles não vão conduzir. Eles não têm tensão positiva. Então não tem problema de eu dar comando para eles no semiciclo positivo. Da mesma forma, não tem problema dar comando para esses caras no semiciclo negativo. Ok? Então aqui você pode mandar comando para todo mundo, repetindo a cada intervalo de meio ciclo de rede. Ok? Então você manda comando de alfa até π para os 4 tiristores, depois você manda comando de alfa mais π até 2π para os 4 tiristores, sem problema nenhum. É claro que eu também posso fazer o comando de acordo com o sentido da condução dos tiristores. Né? No semiciclo positivo, mandar comando só para T1 e T4, no semiciclo negativo, só para T2 e T3. Também pode-se fazer isso, sem problema algum. Então aqui temos as formas de onda de tensão e corrente na carga para o retificador de onda completa a tiristor, com carga resistiva. Observamos que ele nada mais é do que o dobro do retificador meia onda, onde eu tenho um pulso no semiciclo positivo e outro pulso no semiciclo negativo, só que para carga esse pulso aparece positivo. Tá? Esta corrente de carga é um espelho da tensão. A partir de alfa, eu começo a aplicar tensão na carga, começa a ter a circulação de corrente. Quando a tensão chega a zero, a corrente chega a zero, uma vez que com carga resistiva, a tensão e a corrente estão em fase. Ok? Então, em termos de cálculo, nós vamos ver na sequência que este circuito vai apresentar basicamente os mesmos cálculos do meia onda, só que tudo multiplicado por 2 ou por raiz de 2, né? Depende se o cálculo é valor médio ou valor eficaz, uma vez que a forma de onda basicamente é a forma de onda anterior, só que agora ela se repete num período igual a π,
enquanto no circuito anterior, o período de repetição era 2π. Em termos de funcionamento, com carga resistiva, não temos nada de muito excepcional. O circuito, quando você aplica o comando, ele entra em condução, a tensão na carga vai ser a onda completa. Então, a partir de alfa, começa a conduzir a senoide. Quando chega em π, a corrente se anula, porque a carga é resistiva, tensão e corrente estão em fase. Lá em 2π mais alfa, onde a tensão está aqui no semiciclo negativo, vai conduzir T2 e T3, aplicando na carga uma tensão positiva. Portanto, a amplitude da tensão na carga, ela é a tensão da rede em módulo, controlada aqui pelo alfa. Fazendo o valor médio aqui, calculando o valor médio, 1 sobre o período, agora o período é π, porque eu estou retificando onda completa, o semiciclo positivo e negativo, e vou integrar de alfa até π, a tensão aplicada à carga, raiz de 2 vezes zero de seno ômega t, isto resulta em 0,45 V0, 1 mais cosseno alfa. A tensão eficaz é a mesma conta feita de forma quadrática, resultando nesta expressão aqui de baixo. Observem aqui que se alfa é igual a 0, eu tenho que esta conta aqui vai dar igual a 2, vezes 0,45 dá 0,9 V0, que é a expressão do circuito adiodo. Se alfa é igual a 180, eu tenho que cosseno de 180 é menos 1, esta conta aqui dá 0. Portanto, a tensão média na carga evolui de 0,9 V0 para alfa igual a 0, até 0 de tensão, quando alfa é 180. Portanto, eu controlo 100% da tensão e da corrente na carga através do controle do alfa aqui dos tiristores. Para a corrente, as expressões são as mesmas, apenas dividido por R, então resulta em expressões aqui relativamente simples de corrente média e corrente eficaz. Lembrando que a corrente eficaz é a corrente eficaz de carga, que é igual à corrente eficaz de rede. A diferença é que na carga, a tensão e a corrente são sempre positivas. E na rede, tensão e corrente alternadas. É um retificador, CA/CC. Então, na carga, valores CC, na rede, valores CA. A corrente aqui na rede ela é positiva e negativa, valor médio igual a zero, enquanto aqui na carga a corrente é sempre positiva. Entretanto, o valor eficaz de corrente na rede é igual ao valor eficaz de corrente na carga. Nesse slide temos o retificador de onda completa com carga indutiva, condução contínua. Que nesse momento vamos considerar que a corrente é uma constante. Então, ela nem foi apresentada aqui no desenho para não ficar sobrecarregado, para a gente focar na parte que é importante neste momento, que é a tensão. Considerando que a condução é contínua, que a corrente aqui nunca se anula, se a corrente de carga nunca se anula, sempre terá algum dos tiristores conduzindo. É sempre um par de tiristores conduzindo, uma vez que eles têm que conduzir em pares. Então, a partir de alfa, que aqui no caso 30 graus, apresentado aqui, o 15, 30 graus, disparou o par T1 e T4, T1 e T4 estão conduzindo, a partir deste ponto dispara T2 e T3, eles começam a conduzir. Como a condução é contínua, um par de tiristor só para de conduzir quando o outro par de tiristor entra em condução. Então, um par de tiristores liga, forçando o par anterior ao bloqueio, depois o outro par liga, retornando o que estava conduzindo ao bloqueio, e assim o ciclo se repete. Tá? Observamos que essa forma de onda agora sempre tem senoide na carga, e que então a condução ela vai de alfa até alfa mais π. Isso vai trazer aí características bastante interessantes para esse circuito. Então, em termos de formas de onda, nós já vimos. Em termos de cálculo, relativamente simples. 2 sobre 2π. Por que 2 sobre 2π? Porque o retificador é de onda completa, então agora nós temos 2 pulsos no período. Então, 2 sobre 2π, integral de alfa até π mais alfa. Então, todo o período de integração, raiz de 2 vezes 0 seno de ômega t. Resolvendo isso aqui, resulta em 0,9 V0 cosseno alfa.
Tá? Uma expressão bastante importante. Observem que 0,9V0 era a expressão do circuito a diodo. Então, em condução contínua, nós temos exatamente a mesma expressão do circuito a diodo, acrescido aqui do cosseno de alfa. Em termos de corrente, nada mais é do que a tensão dividida por R, então temos aqui 0,9V0 cosseno alfa sobre R, né? Conforme a gente já explicou, tensão média no indutor é zero. Observamos agora um fato bastante interessante. Estando garantida a condução contínua, eu posso ter uma tensão média na carga negativa. Então aqui, tensão na carga com alfa igual a 150. Né? Alfa igual a 0, 15, 30, alfa 90, alfa 120, alfa 150. A partir de 150, disparou os tiristores, vem para a tensão positiva. Segue nesta tensão, porque a corrente não se anula. Estamos aqui considerando condução contínua. E, neste ponto, em alfa mais π, dispara T2 e T3, aplicando esta tensão. Eu deixei aqui a forma de onda de alfa igual a 30 para que vocês comparem. Vejam que a alfa igual a 150 e a forma de onda de alfa igual a 30, elas estão espelhadas. Tá? Basicamente é a mesma forma de onda, só que espelhada. Então, se aqui nesta forma de onda o valor médio era 0,9V0 cosseno de 30, aqui o valor médio é 0,9V0 cosseno de 150. Este valor médio é igual a este, só que com alfa acima de 90, o valor médio é negativo. E aí temos uma situação bastante interessante. Temos essa característica aqui. Para alfa entre 0 e 90, o circuito opera como retificador. Por quê? Temos tensão e corrente positivas na carga. Tensão positiva, corrente positiva, consequentemente uma potência de carga positiva. Então a rede está fornecendo energia para a carga. Para alfa maior do que 90, a tensão média de carga vai ser negativa, mas a corrente de carga é positiva, porque os tiristores não permitem que a corrente aqui seja negativa. O tiristor não conduz ao contrário. Entretanto, eu posso ter tensão negativa na carga com corrente positiva. Isto me dá uma potência negativa na carga. O que isso quer dizer? Quer dizer que a carga está entregando energia para a entrada. O fluxo de potência está sendo da rede CC para a rede CA. Portanto, esse circuito funciona nesta região como um inversor. Um inversor, conhecido como inversor não autônomo. Por que ele é um inversor não autônomo? Porque ele não está gerando a rede CA. Eu não estou partindo de uma fonte CC e gerando a rede CA. Eu estou apenas entregando energia para essa rede CA. Tá? Então, um inversor autônomo, ele gera a rede CA. Não existe rede CA e ele cria a rede CA e alimenta uma carga. O inversor, este aqui é tiristor, o não autônomo, ele não gera rede CA. Tendo uma rede CA ali, ele entrega energia para essa rede. Então, nós poderíamos ter aqui uma fonte, um gerador de 100 kW, a carga podendo fornecer 100 kW para esse gerador, eu poderia ter uma carga CA conectada aqui nesse ponto de 200 kW. Tá? Então, isso seria possível. Agora, que carga CC consegue fornecer energia para a rede? Esse é um ponto também bastante relevante. Tá? Não é uma carga RL, certo? Uma carga RL aqui é só um modelo, né? Mas ela não tem capacidade. Se o resistor fornecesse energia, a gente não tinha problema de geração de energia no mundo. Então, um resistor não é capaz de fornecer potência ativa, o indutor também não é capaz de fornecer potência ativa. Portanto, aqui, esta carga tem que ser, obrigatoriamente, uma fonte que consiga fornecer potência ativa. Leia-se um motor de corrente contínua, que então vai estar sendo tocado por alguém. Posso ter uma roda d'água tocando esse motor,
ou simplesmente a inércia. Se eu pensar em um veículo descendo uma serra, esse veículo pode fazer a frenagem devolvendo energia. Por quê? Porque a própria gravidade está gerando energia ali, né? Então ele está transformando a energia cinética em energia elétrica. E também poderia ser aqui painel fotovoltaico. Os painéis fotovoltaicos operam com uma fonte de corrente. Eu poderia ter aqui painéis fotovoltaicos entregando energia para a rede. Lembrando que o painel fotovoltaico converte a energia vinda do sol para energia elétrica. Então, ele tem um comportamento de fonte de corrente, ele poderia aqui estar fornecendo energia para a rede. Ok? Uma carga resistiva ou resistiva indutiva não vai ter condição de fazer esse papel. Se você elevar o alfa nesse tipo de carga, você vai ter condução descontínua. Agora, se você considerar que aqui é uma carga que possa fornecer potência ativa, como um painel fotovoltaico ou um motor, então aí sim eu posso passar o alfa de 90, ter uma tensão média negativa com uma corrente média positiva e fornecer energia para a rede. Aqui temos a operação com condução descontínua. Na operação com condução descontínua, a corrente ela zera antes do início do próximo período. A gente tem que obter esses valores a partir do ábaco de Puchilovsky, certo? O período inicia em alfa e o próximo período inicia em alfa mais π. Então, o beta crítico, o ponto crítico, é alfa mais π. Se a corrente durar até alfa mais π, ela entra em condução contínua. Se a corrente se extinguir antes de alfa mais π, como estamos vendo aqui nessa transparência, a condução é descontínua. E em condução descontínua, o circuito ele vai apresentar as mesmas expressões que nós vimos ali do retificador de meia onda, apenas a diferença é que agora o período aqui é π, e lá no retificador meia onda o período era 2π. Então não vamos repetir aqui todo aquele equacionamento, vocês podem pegar aquele equacionamento e aplicar para cá, apenas substituindo o período de integração lá nas expressões que a gente já obteve. Tá? E é importante utilizar o ábaco de Puchilovsky. Utiliza o ábaco, encontra o beta. Beta menor do que alfa mais π, que é o início do próximo período, condução descontínua. Beta maior do que alfa mais π, condução contínua. Ok? E aí você avalia com base nisso quais expressões serão utilizadas. E a carga RLE? Bom, a carga RLE é um complemento de tudo que a gente tem visto até o momento. Em condução contínua, várias expressões de condução contínua. Por quê? Porque se a corrente aqui na carga nunca zera, sempre terá um par de diodos, um par de tiristores conduzindo. Se sempre tem um par de tiristores conduzindo, sempre eu vou estar aplicando a rede aqui na carga, então vale as expressões de condução contínua. Em condução descontínua, aí sim a gente chega a expressões diferentes. Então aqui mostramos a condução descontínua. O circuito ele está aqui com o ângulo de disparo, neste ponto alfa igual a 30. A tensão E está aqui neste patamar, um E de 60 volts. O encontro do E com o senoide ele está abaixo desse ponto alfa. Então, ele começa a conduzir em alfa, aplica a própria tensão de entrada lá na carga. Quando a corrente zerou aqui em beta, a tensão vem para E. Por quê? Tensão no resistor é zero, tensão no indutor é zero, tensão no E é o próprio E, então a tensão de carga aqui é E. Agora a gente observa, né, senoide, depois o E, e a partir daqui o circuito já volta a se repetir. Tá ok? Então agora nós temos que fazer o equacionamento com base nestas formas de onda. A corrente, como era de se esperar, ela tem uma característica senoide mais exponencial, atrasada da tensão, devido à presença da indutância aqui em série no circuito. Então temos aqui a expressão de tensão média na carga, 1 sobre o período é π,
integral de alfa até beta da forma de onda senoidal, que é o período que a rede está conectada na carga, e no período que ocorre a descontinuidade, que nós temos zero de corrente, a tensão na carga é o próprio E, então de beta até o início do próximo período, que é beta, que é o beta crítico, ou seja, π mais alfa, nós temos o E na carga. Fazendo esse cálculo, temos a tensão média, a partir da tensão média, subtrai-se o E dividido por R, temos a corrente média. Lembrando que a corrente média não pode ser negativa, esse circuito não opera com corrente negativa. Portanto, se você encontrar uma tensão média menor do que E, certamente o cálculo foi feito de forma incorreta. Ou errou na integração, ou houve um erro aqui na obtenção do valor de beta lá do ábaco de Puchilovsky. Em termos de corrente eficaz, na carga, temos um cálculo um pouco mais complexo, porque do ponto de vista eficaz, a tensão eficaz no indutor não é zero. Portanto, eu não posso simplesmente pegar a tensão eficaz de carga e encontrar a tensão no resistor de forma bastante simples, porque eu tenho que calcular o valor aqui no indutor. Dessa forma, o jeito correto de fazer a partir da expressão de corrente esta que é a resolução desta equação série, fonte mais resistor mais indutor mais o E, onde eu tenho uma parcela senoidal e uma parcela exponencial. E o cálculo do valor eficaz, eu tenho que aplicar aqui o conceito de valor eficaz, raiz quadrada, 1 sobre o período, integral de alfa até beta, que é quando eu tenho a corrente, do I de ômega t ao quadrado de ômega t. Não tem jeito simplificado e não tem, neste caso, um ábaco para fazer o cálculo, tá? Porque eu teria que fazer diversos ábacos para diversos valores de E diferentes. Então, isso até hoje não foi efetuado. Desta forma, a gente utiliza aqui a equação, o equacionamento para fazer o cálculo, então, da corrente eficaz. Lembrando que a partir da corrente eficaz de carga, a gente obtém as correntes dos tiristores, da rede, de todos os elementos. A partir da corrente média eficaz de carga, eu obtenho de todos os outros elementos. Pessoal, nessa primeira aula de retificadores monofásicos é isso. Na sequência, a gente vai registrar aqui a próxima aula, onde nós vamos entrar com os retificadores mistos e os trifásicos. Obrigado.